A gente vai conversar sobre um termo que é em inglês, que é mindful eating, mas quer dizer assim, que é atenção plena na comida. Mas, mais que isso, eu queria falar dos 9 tipos de fome que a gente tem. A gente sabe que fome é uma sensação fisiológica. É uma coisa que a gente sente igual a gente sente sede, igual a gente tem vontade de ir no banheiro, é uma sensação fisiológica. A fome. O apetite é o impulso, porque vocês já sentiram fome e não sentiram vontade de comer? Às vezes, quando a gente está doente, assim, a gente sente fome, sabe que está com fome, mas não tem vontade de comer. A gente está sem apetite. Então, fome é diferente de apetite. Os dois podem vir juntos e os dois podem vir separados. O apetite pode vir sem a fome. E quando a gente começa a expandir um pouco a nossa consciência, a nossa atenção sobre a alimentação, sobre comer com atenção plena, quando a gente começa a entender melhor, que é muito que eu trabalho com os meus pacientes, a conseguir desmistificar tudo isso, assim, ter um pouco mais de consciência sobre isso, a gente começa a ver que tem várias fomes. Eu já falei, não sei se em alguma live, não sei se em algum vídeo aqui do YouTube, sobre que a gente tem várias outras fomes, que não é essas 9 que eu vou falar agora, várias outras fomes. A gente tem fome de afeto, a gente tem fome de pertencimento, a gente tem fome de acolhimento, a gente tem várias outras fomes emocionais. Eu já falei um pouco sobre essas aqui. Mas as fomes que eu vou falar tem mais a ver com o despertar da fome. Por exemplo, a gente tem fome com os olhos. O olhar é o primeiro sentido que a gente tem em relação à comida. Porque, pensa, você está no restaurante, a primeira coisa, quando a comida chega, você olha, todo mundo fala, né? Você come com os olhos. E é verdade. A primeira sensação é do olhar. É aquele doce na padaria que você vê ali, e nem é tão bom aquele doce, mas está tão bem apresentado, está tão brilhante ali, que eles fazem meio de propósito, uma coisa brilhante, uma coisa que chame a atenção, e você sente fome de comer aquilo. Às vezes você compra e nem era gostoso, mas você teve fome de comer aquilo. Então, essa é a primeira fome, é a fome com os olhos. A outra fome que a gente pode pontuar aqui é a fome com o nariz. A gente sente o cheiro das coisas, o cheiro do café de manhã, o cheiro da pipoca estourando, o cheiro do pãozinho quente da padaria. Todos esses cheiros, odores, nos despertam a fome, nos despertam a vontade de comer. E a gente vai tendo que perceber que fome é essa. É sobre isso, entende? É sobre você saber, porque quando a gente não está muito atento a esses tipos de fome, quando a gente não sabe distinguir muito, a gente vai confundindo, a gente vai ficando meio sem saber. Então, isso aqui é para te ensinar que existem esses tipos de fome, porque quando a gente tem consciência deles, a gente consegue lidar de uma forma melhor. Então, a fome do olho, a fome do nariz, a fome da boca, da boca em si, que a fome da boca é uma fome que necessita de textura, que necessita de quente, de frio, de azedo, de doce. A gente tem fome dessas coisas. Às vezes vocês não pensam assim, tô com fome de comer uma coisa meio azeda, tô com fome de comer uma coisa salgada, uma coisa doce. Então essa fome às vezes é muito confundida, porque é aquela fome de sensações, sabe? É muito mais de sensação do que do paladar em si. É uma fome de sensações. Aí, a gente tem uma outra fome que vocês vão se identificar muito, que é a fome do ouvido. É aquela fome que dá quando o saco de salgadinho abre, sabe? Quando o barulho da balinha, quando o mastigar da pipoca do cara que está sentado do lado no cinema, o croque-croque. Então, todos esses sons são sons que despertam fome. Então, o som do ouvido é um som, é uma fome também, é um tipo de fome. Então, essas sensações têm lugares, até como, do mesmo jeito que a fome que eu vou falar do ouvido, a fome do cheiro também. Em alguns lugares tem essa fome no ar, só para chamar a nossa atenção. Então, a fome do ouvido, né, que eu falei. Estou olhando aqui para não me perder, para não falar uma mais ou uma menos. Aí a gente tem também a fome do estômago, que é a fome que a gente já conhece, que é aquela sensação de estômago vazio, que é aquela sensação de não plenitude. E essa fome, eu sempre ensino para os meus pacientes, por exemplo, a saberem se essa fome é 1 ou 10. Sabe, a gente conseguir mensurar essa fome. Eu estou com uma fome, muita fome, estou com uma fominha. Porque quando você está com uma fominha, ainda não é hora de você comer. A hora de você comer
quando você vai se conhecendo mais, é uma fome ali meio para o 5, sabe? É metade, nem é esfomeado, porque aí você não consegue escolher o alimento, nem também é aquele começo de fome. Porque toda vez que, pensa aí, que você começa a ter fome, você já oferece o alimento, o corpo não tem tempo de pedir direito aquele alimento, e você nem tem tempo também de saber mensurar essa fome. Então você começa a não saber quando você está com pouca fome, muita fome. Então é importante que você comece a ficar mais sensível a essas sensações. Então, uma fome ali 5 é uma boa fome. A fome mental, a gente tem uma fome da mente. E essa fome da mente é muito viva agora, porque é uma fome que a gente... É aquela fome assim, eu não posso comer isso porque isso engorda. Eu preciso beber 2 litros de água. É como se fosse uma fome consciente, sabe? Eu não comi fruta ainda hoje. Então, essa é a fome da mente. E hoje em dia, com essa enxurrada da mídia e tal, a gente fica com essa fome mental muito tempo, né? A gente fica preso. E não é que essa fome seja uma fome ruim, não. Mas é como a gente recebe muita informação, e às vezes muita informação distorcida, essa fome pode te aprisionar de uma certa forma. Então, de novo, sensibilidade a esses tipos de fome, para que a gente não confunda as coisas. A gente tem uma fome muito especial, que é a fome celular. Essa fome, quando a gente é criança, a gente tem isso muito aguçado, assim, sabe? Porque, como eu já falei em outros vídeos também, o nosso corpo sabe quando a gente precisa de coisas. O corpo sabe quando a gente precisa de água, o corpo pede quando a gente precisa de alguma vitamina, sei lá, alguma vitamina C, ele pede uma coisa mais cítrica, ele vai pedindo aquilo que ele necessita. Só que isso é muito sutil. E como a gente vive nesse mundo meio caótico, a gente vai perdendo essa sutileza de leitura do corpo. Então a gente acaba não ouvindo o corpo e não sabendo dessa fome celular. Mas o corpo está ali falando o tempo inteiro e pedindo o tempo inteiro. Então é importante que vocês saibam que essa fome existe, que o corpo pede o que ele precisa. Às vezes a gente não está, por exemplo, doente, e aí a gente, inconscientemente, a gente tem só vontade de comer coisas saudáveis. A gente não fica com aquela vontade de comer coisas saudáveis. Então a gente está na fome celular. Então a gente tem essa fome que o corpo pede, que eu estava falando, né? Às vezes a gente está doentinha ali, e o corpo pede uma sopinha, pede um suco, pede uma coisa mais, quando a gente está sensível para esse tipo de, como eu diria, de código do corpo. Uma outra fome que a gente tem, eu falei da fome, eu falei dos olhos, nariz, ouvido, boca, estômago, mente, celular, e agora eu vou falar da fome do tato. A gente tem fome de pegar nas coisas, sabe? Por exemplo, pegar no hambúrguer, sentir a pipoca, sentir o salgadinho dentro do saco, essa sensação de tato, pegar num alimento fofinho, o crocante do pãozinho, isso tudo gera um tipo de fome. É a fome que está ali com o tato, tá? E a mais comum, a mais que a gente se dá mais conta e que a gente fala muito, que foi que eu até falei no começo, que é a fome do coração, ou a fome emocional. Que eu falei no começo que essa fome emocional tem vários tipos de fome dentro dessa fome emocional, que é fome de afeto, fome de carinho, fome de pertencimento, fome de amor, enfim. Mas essa fome geralmente pede comidas que têm relação com a nossa infância, que têm relação com alguma lembrança afetiva. É uma fome, uma vontade de um brigadeirinho quando tá triste, Tá travando sempre. Desculpa, querida. Internet, né? Vivemos nesse mundo de internet, desculpa. Essa fome de afeto, daquela comidinha, sabe? Daquele aconchego por meio da comida. Então, é essa fome do coração. E é importante que a gente fale dessas fomes, para isso que eu falei no começo, sabe? Para a gente começar a despertar para essa sensibilidade com o nosso corpo. Para a gente começar a despertar com a coisa mais... a sensibilidade mais fina. Porque se a gente vai só sentindo e fazendo, sem ter noção muito... Porque, por exemplo, vamos supor que uma loja X de comida tal coloca um cheiro tal para você ir passando no corredor do shopping, você sentir aquele cheiro e você ficar morrendo de fome daquele negócio e você vai meio sem pensar e compra aquele negócio e come. Porque você não se deu conta que aquilo é só um despertar por meio do seu olfato. E foi proposital, e te levou. E será que eu tô com fome mesmo, sabe? Essa coisa do parar para pensar.
será que é fome mesmo? Ou me despertou só uma vontade de comer aquilo? É o que é um ditado até de mãe, né? Vontade dá e passa. Então, essa consciência desse tipo de atrativo e que desperta a fome a gente, porque a gente foi induzido por tudo, pela mídia, pelas pessoas que convivem com a gente, por tudo a gente é induzido a criar a ligação do barulho da pipoca, o cheiro da pipoca com a fome, porque realmente a gente sabe que aquilo a gente vai comer e vai ter um gosto bom. Então a nossa mente faz essa ligação. Mas é importante, é ruim, Marlene, isso? Não, não é ruim, eu não estou dizendo que é ruim. Não necessariamente, é mal gostoso a gente sentir um cheiro e comer aquilo, a gente ter o tato do alimento. É importante que a gente, inclusive, coma com todos esses sentimentos envolvidos. Eu não estou falando que é uma coisa errada. Eu estou falando para a gente despertar para essa sensibilidade, saber que isso nos causa fome, nos causa apetite, na verdade, porque lembra que eu falei a diferença de fome? Fome é uma sensação fisiológica. Apetite é vontade de comer aquela coisa. Você pode ter fome e estar sem apetite. E você pode ter apetite e estar sem fome. E você pode ter os dois, fome e apetite juntos. Então, uma coisa independe da outra. Então, se você tem consciência que essas fomes existem, que a gente dá o nome de fome, eu daria o nome de apetites, que despertam os nossos apetites. Se você tem consciência disso, é muito mais fácil de você controlar. Então, essa live aqui no Instagram e esse vídeo no YouTube é justamente para isso, para despertar em vocês essa sensibilidade e esse conhecimento. Saber que está tudo interligado, mas que existem algumas situações, alguns acontecimentos que despertam de uma forma mais forte na gente. E se a gente... Conhecimento é poder, né? E se a gente tem o conhecimento disso, a gente consegue lidar muito mais fácil. Entenderam? Era sobre isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver, pode falar aí. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Se vocês quiserem, se alguém entrou atrasado, quiser que eu repita quais são as 9 fomes. Isso não é uma coisa minha, tá? Eu não vou lembrar, eu devia ter anotado o nome dela, mas dá um Google aí, que é uma pediatra monja que criou, que nomeou essas 9 fomes e que é legal da gente falar, tá? O que você quer? Uma pessoa falou, quero. Quero o quê? Fazer pergunta? Pode fazer. Estou aqui. Então, isso, gente. Então, eu só vou falar mais uma vez para vocês saberem, porque quem entrou atrasado. A gente tem fome dos olhos. Ah, tá. Que eu repita? Vou acabar de repetir. A gente tem fome dos olhos, fome do nariz, fome do ouvido, fome da boca, fome do estômago, fome da mente, fome celular, fome do tato e fome do coração. São essas 9 fomes que a gente tem. Expliquei cada uma delas, mas parece que ninguém tem nenhuma dúvida. Então é isso, gente. No vídeo de hoje, era para despertar isso em vocês, despertar esse conhecimento e dar poder de decisão para vocês diante dessas sensações que nos são colocadas o tempo todo, nos são oferecidas o tempo todo, e para vocês terem o poder de escolher o alimento de uma melhor forma com esse conhecimento. Tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Se cuidem, comam bem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!